Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa jornada de autoconhecimento. Hoje vamos refletir juntos sobre o poder das escolhas. Sou conhecido como José Eduardo Toffoli e este tema, inclusive, me inspirou a escrever o meu terceiro livro, que já se encontra na fase de revisão. A propósito, você faz ideia de quantas escolhas fazemos em média durante um dia na nossa jornada de vida? Segundo estimativas, fazemos em média mais de 30 mil escolhas ao longo de um dia. Muita escolha que é feita de maneira inconsciente. Desde as escolhas mais simples e triviais, como qual roupa utilizar, o que eu vou comer ou beber no café da manhã, e outras escolhas que a gente faz ao longo do dia, simples, até as mais complexas, como qual faculdade eu quero fazer ou vou fazer, que curso fazer na faculdade, que carreira seguir. Como que você se sente ouvindo essa expressão? Somos livres para escolher, mas somos refém das consequências. A criança que você foi teria orgulho das escolhas que você fez e continua fazendo? Do adulto que você se tornou, muitas vezes consequência da maior parte destas escolhas que são feitas. Lembra do filme Duas Vidas com Bruce Willis? Que ele volta da infância para a fase adulta, fica indignado com o adulto, que mudou totalmente o projeto da criança na infância. Já ouviu falar do jogo Efeito Dominó? Não tem nada a ver com o filme, mas a ver com o assunto que a gente vai conversar aqui e refletir juntos. Para mim faz muito sentido que desde que para cá viemos, a gente começou a fazer escolhas como se estivéssemos empurrando peças desse jogo. Já se deu conta? Qual religião? Quem decidiu a religião que eu deveria seguir? As roupas que eu deveria vestir? A escola que eu deveria frequentar? Os relacionamentos, as pessoas com quem me relacionei, se eu ia namorar, casar, ter filhos, quantos filhos, muitas escolhas, muitas peças. Faz sentido que esse jogo já vem acontecendo desde a sua infância? Que você vem empurrando peças o tempo todo e às vezes de maneira inconsciente, fazendo escolhas sem se dar conta das consequências lá na frente. Portanto, convido você a junto refletirmos quantos dominós você empurrou ontem, empurrou conscientemente. Vamos treinar, vamos estar mais alertas. Como ficar mais alertas e presentes, mais conscientes? Você já se perguntou, para começar a investigar, como que os seus hábitos e vícios se instalaram em você? Como que a justificativa para fazer escolhas às vezes são os seus costumes e tradições, crenças e convicções? Como que isso passou a fazer parte de você? Mas como fazer melhores escolhas? Comece definindo, tendo bem claro o que você quer da vida, aonde você quer chegar. Porque se eu não sei aonde eu quero chegar, fica mais difícil eu saber qual caminho seguir. Eu preciso definir, ter um projeto, ter um protótipo, um modelo, um alvo. Eu preciso ter bem claro qual é a minha identidade e quem sou, tenho que ter uma clara noção disso. E sabendo onde eu quero chegar, qual é o meu alvo, o meu objetivo, sabendo o caminho a tomar, quem sou, fica mais fácil eu me dar conta ao longo da jornada se estou me desviando, pegando um atalho ou não. Faz sentido para você? Sobre identidade a gente vai falar num capítulo à parte, num outro vídeo, que o assunto é bastante extenso e profundo. Mas é como definir ou descobrir o que eu quero da vida. Onde quero chegar? Existem muitas ferramentas de autoconhecimento. Eu conheço uma chamada Ikigai, uma ferramenta japonesa. Nós podemos falar melhor sobre ela depois. Sobre propósito e missão. Está no meu livro, mas podemos falar no outro vídeo. São assuntos muito complexos, profundos e importantes para nós, na nossa vida. Mas, em última instância, tenha como missão ser o melhor ser humano que você puder ser, até você definir por escrito detalhadamente qual a sua missão, se é que você ainda não o fez. Afinal, o que você faz, o que você tem, o que você diz não te define. O que você é está muito além dos papéis que você exerce nessa jornada de vida. Enquanto isso, tenha como alvo a sabedoria, para que você possa fazer melhores escolhas e tomar melhores decisões. Agora, esteja aberto ao aprendizado, à evolução, porque a sabedoria se adquire na viagem, não no destino. Segundo Confúcio, filósofo, há 3 métodos para se alcançar a sabedoria. O mais nobre é através da reflexão, o mais fácil pela imitação,
E o mais cansativo, o mais amargo é pela experiência. Vamos refletir juntos? Você faz as escolhas e as escolhas fazem você? Então, o que te motiva a fazer as escolhas que você faz? Vamos investigar. Quais os critérios que você utiliza para fazer as escolhas que faz? Que mecanismos estão por trás desse processo de tomar decisão, de fazer escolhas? Você consegue se lembrar de quantas escolhas fez de maneira consciente das milhares de escolhas que fez ontem, por exemplo? Vamos refletir juntos? Primeiro, o que te motiva a fazer as escolhas que você faz? O que te inspira? Qual é a fonte do meu entusiasmo pela vida? Essa fonte está dentro ou está fora? Qual que é a fonte da minha energia vital? Da minha vitalidade física, minha respiração, inspiração, alimento físico para trazer energia para o meu corpo. Agora, qual que é a fonte para a minha vida? Para o meu espírito? Está na minha essência. Eu te convido a se conectar com a sua essência, com a sua origem, com o seu verdadeiro eu. Vamos refletir sobre quais critérios você utiliza para fazer escolhas. Você vive, afinal de contas, por princípios ou por regras? Já ajuda a clarificar. Princípios são fundamentos, princípios são imutáveis, são inegociáveis. Eles te ajudam a formar a tomar as suas decisões, a fazer as suas escolhas. O maior princípio, para mim, que faz muito sentido, é a fonte. Uma vez que você quebrou um princípio, você passa a viver por regras. Um exemplo de princípio que eu adotei é o princípio do direito à vida. Uma vez que você adotou esse princípio e vive por esse princípio, toda escolha sua será coerente com a preservação de toda espécie de vida que habita o planeta, todas as espécies. Imagina a maior parte dos seres humanos vivendo pelo princípio do direito à vida. Que maravilha para a natureza. Uma vez que você quebra esse princípio, algo dentro de você haverá um descontrole interior, conflitos interiores. Você terá a sensação de que não é você que está fazendo aquilo. Eu, inclusive, mudei muitas escolhas e hábitos alimentares depois que adotei esse princípio. Outro princípio que eu gosto muito é o princípio da paz. Depois que eu me posicionei e adotei esse princípio, diante da vida eu prefiro ter paz a ter razão. Sinceramente, eu optei por me colocar mais do lado da colaboração e menos do lado do confronto. Ser de luz, existem muitos princípios universais e individuais, do amor total, da unidade, da individualidade, o princípio da mordomia e propriedade. Você sabe qual é esse princípio? Ser um administrador cuidadoso e zeloso, usufruindo de tudo, mas com a consciência de que nada te pertence, sem se identificar, sem se apegar às suas possessões. Esse é o princípio da mordomia, ser um verdadeiro administrador, mordomo, ser governo da sua vida, do corpo, no tempo, e governar as suas possessões sem se apegar. Outro princípio que gosto muito é o princípio da unidade. Todos somos um, compartilhando a unidade de um espírito onipresente. Nossos sentidos, que são físicos, diz ao nosso ser que estamos contidos num corpo. Escuta só. Nós percebemos a realidade dessa forma, sendo tudo separado. Por quê? Percebemos pelos nossos órgãos sensoriais que são físicos e nos limitamos se nós ficarmos somente por esse tipo de percepção. E aí eu passo a ter a impressão que eu sou um separado de você e do todo. Portanto, eu te convido a perceber além, a passar além do sentido, que é o mais importante, por exemplo, a sua essência. A sua essência não tem forma. Qual é a essência dessa sala, por exemplo, para entender qual é a essência dessa sala? As paredes da sala, o piso, o teto. Qual é a essência do seu carro? Qual é a essência do avião que você viaja? Qual é a sua essência? Só para você entender. A essência dessa sala é tudo o que não é sala, é esse espaço de nada. A essência do carro é a mesma coisa, a sua essência é a mesma coisa. O espaço de nada, portanto, passa a ser mais importante do que tudo que tem forma. Porque tudo que tem forma está morrendo, vai envelhecer, tem prazo de validade, segue um ciclo, é efêmero. A natureza vem e da natureza vai voltar. Quando você compreende isso, você compreende que o mais importante desta sala é o que não é sala, que se não fosse esse espaço de nada que preenche o interior da sala, seria o quê? Um bloco de concreto. O teu carro seria um bloco de aço. Você seria o quê?
se não houvesse esse espaço de nada preenchido pela sua essência. E o que está nessa essência? Faz muito sentido. O Criador. Porque o Criador a tudo preenche. Olha a sua volta. Comece a observar os contornos. Passe a olhar além da forma. E passe a viver por princípios. Vivendo por regras. Regras são obrigações impostas, né? São as normas, leis e acordos. A maioria das vezes nós somos doutrinados a viver por regras. Elas existem. E nós fazemos escolhas. Muitas delas por regras. Quando você faz uma escolha baseada em regras, você na verdade está mais fugindo das penalidades. É ou não é? Lembra quando a gente estudava, quando a gente começou a estudar na escola, a gente estudava muitas vezes preocupado em passar de ano, em tirar a média, em tirar a nota para passar de ano e não em adquirir conhecimento. Vamos lá, refletindo sobre o poder das escolhas. Existe uma diferença entre princípios e valores que às vezes as pessoas confundem. O que são princípios e valores? Princípios são fundamentos imutáveis, valores são negociáveis. Princípios são inegociáveis, valores são negociáveis. Só para você ter uma diferenciação, uma clarificação a respeito da diferença, quero contar rapidamente uma pequena história para você de um amigo que numa festa de final de ano, celebrando, né, o excelente resultado da empresa que ele trabalhava, à mesa com seus pares e também com o chefe, nesse jantar, já no final do dia, terminando o jantar, um colega teve uma ideia, uma brilhante ideia, convidando os demais. Olha, eu fiquei sabendo de um local aqui perto, onde a gente pode depois ir lá para se divertir um pouco, espairecer a cabeça, relaxar, afinal de contas o ano foi um ano bastante, né, trabalhoso. Das outras vezes, esse meu amigo simplesmente não falava nada, não ia com os colegas, só ele. Era o antissocial e ia para o quarto, se recolhia. Desta vez ele resolveu se manifestar e aí os colegas ficaram curiosos, vamos ouvir o que ele tem para dizer. E ele disse, é muito simples para mim fazer essa escolha. Se eu tiver que ir lá com vocês e minha esposa, enquanto a gente está aqui nesse lugar, nessa cidade, na outra cidade onde eu moro, a minha esposa está lá, minha esposa cuidando do meu filho, de tudo que é mais importante e precioso na minha vida, esperando uma ligação minha para saber se o dia for, como foi o dia, se está tudo bem. Se eu for com vocês e trair a confiança da pessoa que cuida do que é mais precioso na minha vida, concorda que eu sou capaz de trair a sua confiança? A confiança de você, meu chefe, a confiança de você, meu pai na empresa. É isso que vocês esperam de mim? E eu te pergunto, você acha que os colegas foram? Se saíram para divertir ou voltaram para o quarto para ligar para suas esposas? Esse meu amigo, o que ele fez? Ele pegou um valor e promoveu a princípio. Fidelidade, lealdade, confiança passou a ser um princípio na vida, inegociável, imutável. Exemplo de valores. Valores que você também pode promover a princípios na sua vida. No meu trabalho eu tinha honestidade como um princípio. Quebrou a honestidade, não tem segunda chance. Então tem a honestidade que é um valor, pode ser um princípio. Tem a responsabilidade, a humildade, o respeito, a gratidão, a compaixão, a integridade, a saúde. São valores e muitos outros valores individuais. Virtudes. As virtudes também moldam e nos ajudam nas escolhas que fazemos. O que é virtudes? O que são virtudes? Virtude é a excelência. Virtude é a disposição que você tem de fazer o bem. Virtude, a diferença de virtude para valor, para esclarecer, virtude se constrói ao longo da vida e valor se atribui ao indivíduo. Exemplo de 4 virtudes primárias: fortaleza, temperança, prudência e justiça. Exemplo, fulano é um cara prudente, né? As atitudes, o comportamento e as escolhas têm prudência. José é um cara justo, quer dizer, ao longo da vida tomou decisões, fez escolhas, é um cara virtuoso, firme, fortaleza, equilibrado, temperança. São exemplos das virtudes, dos comportamentos, escolhas atendendo a essas virtudes primárias. Vamos continuar na nossa reflexão. Quais mecanismos estão por trás do processo de fazer escolhas, de você fazer escolhas? Conscientes que somos seres emocionais, temos que treinar muito as habilidades para elevarmos nossa competência na gestão das nossas emoções, concorda? Porque fazemos muitas escolhas por impulso. Você já se deu conta disso? Por estímulo. Você recebe o estímulo e já dá a resposta, sem converter, sem processar. Exemplo. Vamos pegar o exemplo nas compras.
Você vai ao supermercado, sabe que o supermercado é planejado para que você faça mais escolhas. Você entra para comprar um item, sai de lá comprando 10, 15, depois que você se dá conta. Por que você acha que a padaria ou o açougue é no fundo do mercado, do supermercado? Para que você atravesse todas as gôndolas para ir até lá e depois você escolha mais. As mercadorias são dispostas nas gôndolas, no papa-fila, de maneira a estimular. Existem as mercadorias que são, você sai de casa para comprar, mas aquelas que você escolhe lá. A decisão e a escolha é feita lá, o que a gente chama de escolha por impulso. Com relação à alimentação, cuidado, atenção às estratégias de marketing e propaganda, porque tudo é devidamente estudado para chamar a sua atenção, que a propósito é a porta de entrada do cérebro humano, chamar a atenção. Tudo e todos fazem tudo para chamar a atenção, os meios de comunicação, na internet, as lojas com suas vitrines. Já prestou atenção nisso? Os outdoors, as cores utilizadas, o som, o áudio, a disposição das marcas, tudo para chamar a atenção, despertar o interesse, estabelecer uma conexão. E uma vez estabelecida a conexão é com o seu inconsciente. Lembra que a maior parte das escolhas são inconscientes? Uma vez que os meios de comunicação, que o influenciador captou, se conectou com o seu inconsciente, daí você começa a fazer escolhas. Cuidado para depois não se arrepender, porque são escolhas inconscientes, por impulso. E escolhas por reação, as reações emocionais. Como é que funciona? Bom, olha o processo. Atenção, você recebe os estímulos. Vamos falar de estímulos externos, porque temos os estímulos internos também. Recebe o estímulo através de uma provocação, alguém falou, uma experiência, você processou o estímulo, converte ou não. Depende, se você está consciente, você converte, se não está consciente, você já reage. Se você está consciente, você converte, canaliza energia e dá uma resposta adequada. Exemplo de emoções e respostas emocionais. A propósito, falando de emoções, a sua fisiologia demonstra as suas emoções e sensações. Através da fisiologia, as pessoas já percebem como você está se sentindo. Agora voltando com relação às emoções aqui, a competência em gerenciar essas emoções. Como fazer para me tornar mais competente, estar mais consciente? Estando vigilante, atento aos pensamentos, porque os pensamentos precedem as emoções. Quando eles acontecem, vigiai. Pensamentos provocam emoções, emoções provocam atitudes, escolhas, decisões e alteram o seu nível vibracional. Já prestou atenção nisso, que as suas emoções alteram o seu nível de vibração, a sua energia do corpo? Imagina você tomando decisões e fazendo escolhas triste, deprimido, ansioso, envergonhado, ou então fazendo escolhas, tomando decisões muito excitado, muito motivado. Atenção a dar escolhas mais adequadas. Fique mais atento. Quando você está mais presente, identifica o pensamento e a emoção, você canaliza essa energia da emoção para um sentimento mais benéfico, para o seu bem-estar. Um exemplo, uma parceira tua acordou, ou um parceiro de mau humor, e nem te deu bom dia, aí você processou, né, teve aquela entrada, aquele estímulo, não converteu e identificou e começou, não canalizou energia e já foi trabalhar e já foi dissipando energia de maneira negativa. Teve um dia de cão e as pessoas com quem conviveu com você. Imagina, nós somos muito craques em dar significado sem antes processar. Faça com que sua mente explore, faça com que tua mente exploratória faça perguntas antes de dar significado, antes de tirar conclusões. A mente não é feita para tirar conclusões. Está gostando do conteúdo? Se está gostando do conteúdo, isso não é nada diante do que há de vir. Portanto, comente, compartilhe, deixe seus comentários. Faça um excepcional dia. Faça excelentes escolhas adequadas. Esteja consciente e presente no aqui e agora. Namastê.